E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui uma live do 8º ano para falar sobre métodos, gestação, nascimento e métodos contraceptivos, tá bom? É bem interessante que nós vamos tentar fazer de uma forma bem legal para que todo mundo consiga entender. Vamos mostrar imagens do livro, tá? Estarei mandando o dado do livro para o link para que todo mundo consiga acessar o livro, tá bom? Durante a gravidez, né, pessoal? Antes de qualquer coisa, antes de começarmos a aula, estamos tentando aqui no monitor, tentando fazer com que vocês entendam melhor a aula. Estamos tentando fazer com que todo mundo consiga ver de forma legal a aula, né, que é o mais interessante para todo mundo. Nós estamos também tentando fazer com que haja um maior aprendizado, por isso nós pegamos o recurso que é o monitor. Peço desculpa a vocês pela zoada externa, porque já foi pedido para que os nossos vizinhos não fizessem barulho, eles estão fazendo de propósito, tá? Para atrapalhar nossas aulas, tá bom? Mas não tem muito o que fazer, né? Tem pessoas que têm consciência e outros que não têm consciência, então é melhor nós darmos uma tranquilizada e irmos para frente, né? Porque é complicado. Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, tá? Se inscrevam no nosso canal. Isso é de propósito, tá? Que vocês, por favor, coloquem lá no canal, tá? Se inscrevam no canal, saem-se agora com o nosso canal no YouTube, tá bom? Se você escutar essa zoada, relevem, que tem gente que entende, tem gente que não entende. E se fosse alguma coisa que não valesse a pena, beleza, mas é uma coisa que vale a pena, então é complicado, é bem chato, tá? Então vamos lá. Durante a gravidez, a gravidez humana dura em torno de 40 semanas, tá bom? Tanto que a gravidez é olhada por semanas e não por mês. São aproximadamente 9 meses, mas são 40 semanas, tá? Ocorre o desenvolvimento e crescimento do embrião, que é onde fica a criança, né? Só um minuto, desculpa, é tudo na hora. O cabo faz, é tudo na hora que a pessoa tá dando aula. Ninguém liga antes, tá bom? Mas vamos lá. O embrião, né? É onde é a criança em si. O início da gestação forma-se um cordão umbilical que sai da parede, como eu expliquei na aula passada lá da questão da menstruação. Cria-se um cordão, forma-se um cordão da parede do útero da mulher até o feto, né? Que liga o embrião à placenta, certo? Então vai, e isso vai virar a placenta. Depois esse cordão vai ligar o embrião à placenta. Assim que o embrião se desenvolve, né? Surge também uma membrana, né? O âmnio, que delimita a cavidade amniótica ao redor do corpo do embrião. Assim, o embrião se desenvolve dentro da cavidade que contém um líquido denominado líquido amniótico, tá bom? Placenta. Na placenta, o líquido amniótico, responsável pela proteção contra choques mecânicos e perca de água. Ao longo do segundo mês de gestação, o embrião já aumenta o tamanho, já está em aproximadamente 2,5 cm. E a partir daí, até o nascimento é chamado de feto e não mais embrião. Embrião é a fase inicial, depois disso é feto, tá? Aqui, ó, tem muito texto, pessoal, por isso não dá para vocês verem, então a gente vai focar muito, tá? Até 9 semanas, o feto ele vai estar pequenininho. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês verem melhor, tá? Pronto.
Então aqui, ó, até 5 semanas o embrião vai estar bem pequenininho aqui, ó. Depois da 12ª semana ele vai estar, às 9 semanas ele vai estar com 5 centímetros. Depois ele vai estar com 8,5, depois vai para 19, depois é 28. Com 20 semanas vai estar com 19, com 28 semanas vai estar com 28. Com 36 semanas vai estar com aproximadamente 36 centímetros, tá? Mais ou menos por aí mesmo, tá? Então o feto ele se desenvolve muito, né, a partir do 4º para o 5º mês, ele já dá uma desenvolvida muito grande, tá? Então aqui vai ter outra, ó, mas vamos ver algumas coisinhas que tá aqui. Só diminuir. Então o que acontece? O nascimento pode ocorrer de duas formas, tá, pessoal? O parto normal e em certas condições por meio de uma cirurgia chamada cesariana. No parto normal, o bebê nasce passando pela vagina, resultado de várias contrações, né, naturais da musculatura uterina. Na cesariana não há necessidade de uma cirurgia em que o abdômen, né, e o útero materno são abertos para a retirada do bebê e fechados após o nascimento. A cesariana é aconselhada apenas em condições especiais, tá? Como na falha de contração uterina, quando o bebê é muito grande, possibilitando um parto normal. Em ambos os casos, assim que o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado e a placenta é retirada. Tá bom? Então, como é que surgem os gêmeos? Nós podemos ter dois tipos de gêmeos, tá bom? Nós podemos ter os gêmeos fraternos ou bivitelinos e os gêmeos idênticos univitelinos, tá? Nós já estudamos que só é dada a gravidez após o ovócito 2 ser fecundado pelo espermatozoide, tá dando origem ao zigoto, tá? Então, no caso, os gêmeos fraternos ocorrem quando há liberação simultânea de mais de um ovócito. Então, no caso, 2 ovócitos. E cada ovócito é fecundado por um espermatozoide e cada um desses cria-se uma placenta, tudo, eles vão ter lá o seu cordão umbilical, tal, e tudo. Então eles ficam em placentas separadas. Então por isso são chamados de bivitelinos. O termo fraterno quer dizer relativo a irmãos. Eles são irmãos, mas não dividem a mesma placenta, tá? Nesse caso, se for fraterno, eles podem ter sexos diferentes, tá bom? Se os gêmeos, né, forem idênticos, isso aí quer dizer o quê? Que eles são univitelinos, né? Os gêmeos idênticos ou univitelinos. Que eles têm somente né? No caso, uma só placenta. Eles vivem na mesma bolsa amniótica, no amnio, né? No líquido amniótico, eles vivem juntos, tá? Ocorre quando o zigoto é formado na fecundação de um ovo, né? Por um espermatozoide. Então lá vai ser fecundado e geneticamente ele vai se transformar em 2 embriões, tá? Nesse caso, eles são chamados de gêmeos idênticos ou univitelinos, tá bom? Vamos pra cá. Então nós vamos ver aqui a ilustração, tá bom, pessoal? Ó, acho que vocês conseguem ver aí. Eu vou mostrar com a caneta, fica mais fácil. Nesse caso aqui, ó, tá? Nós temos 2 ovócitos, tá certo? Que é conhecido como óvulo também. Esses 2 vão ser fecundados, vão se criar sua placenta e eles vão virar 2 bebezinhos, tá bom? Dentro do útero, isso aqui é o útero, tá certo? Cada um vai ter o seu. Já no caso, se for um só, no caso univitelinos ou idênticos, vai ser um só que vai se transformar em 2 bebês. Você tá vendo a diferença? Que aqui cada um tem o seu, tá? Mas aqui eles partilham do mesmo. Então o que acontece? Você pode ver que aqui, ó, no bivitelino, cada um tem o seu, tá?
Ó, aqui é dividido um tem o seu e aqui tem o útero. Aqui os dois participam de um só. Nesse caso, eu posso ter crianças de sexos diferentes. Neste caso, eu tenho crianças idênticas. Um caso que nós podemos ver, que é bem famoso, que é o da Bíblia, né? O de Jacó e o de Esaú. Esaú nasce forte, ruivo, peludo, Jacó já não. Quer dizer o quê? Que eles eram gêmeos bivitelinos. Gêmeos idênticos, eles têm que ter o mesmo sexo. Bivitelinos, fraternos, gêmeos fraternos, eles não precisam ter o mesmo sexo, tá bom? Vamos lá. Aí aqui nós entendemos a gravidez e como surgiram os gêmeos, tá? Gêmeos bivitelinos, 2 ovócitos, 2 espermatozoides, cada um fecundo o seu e cada um vira uma placenta. No caso do univitelino, um ovócito, um espermatozoide se divide em 2 embriões, 2 fetos no meio da mesma placenta, tá? Agora nós vamos para, beleza, nós já vimos como é que faz isso tudo, agora nós vamos para os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Vocês devem entender, vocês já estão numa idade de entender muito bem a questão sexual, né? Os hormônios, como eu já expliquei, eles fazem com que a pessoa seja atraída a ter relação sexual com outra pessoa. Só que você tem que entender o quê? Que nessa relação sexual, a menina pode ficar grávida. E nos casos, geralmente, na maioria dos casos, a menina que sofre, tá? Porque a menina vai ter a gravidez, vai ficar com o bebê e tudo mais, e o menino não, ele não vai ter nada, né? Ele pode assumir a responsabilidade ou pode não assumir a responsabilidade. Então, é complicado, né? Você ser uma mãe solteira, né? Principalmente para as meninas. Então, esses métodos contraceptivos, eles têm, uns são mais eficientes, outros menos eficientes. Uns são eficientes para a gravidez, mas não são eficientes para doenças transmitidas por relação sexual. Já outros são muito bons para os dois e assim vai. Tá? E nós vamos ver alguns métodos aqui, tá? No caso, antigamente era chamado essas doenças transmitidas por relações sexuais por DSTs, né? Que são doenças sexualmente transmissíveis. Hoje não são só doenças, tá? Hoje são infecções sexualmente transmissíveis, ou IST, tá? Que é a nova nomenclatura. Então, se eu falar IST ou DST, entenda que é a mesma coisa, por causa que eu estudei DSTs, tá? Mas são ISTs. É importante lembrar que a contracepção é de responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Lembrando disso, sim, pessoal, é de um ou do outro, dos dois juntos, não é separado, é de um e do outro, não de um ou do outro, tá? É responsabilidade dos dois. Então, se você faz, no caso, tem sua vida sexual ativa, seja lá qual idade você tiver, pense nisso, né? Principalmente para um jovem que não tem condição de criar, vai cair tudo sobre sua família. Será que você tem condição de criar uma criança, tá? Será que você tem? Então, pense a partir daí, tá bom? Então, o que acontece? Você pode ficar grávida ou você pode pegar alguma doença. E nós sabemos que ninguém vai sair dizendo, colocar na testa, escrito na testa que tem alguma doença, né? Então vamos lá, vamos para a próxima. Olha, um dos métodos contraceptivos, tá? Que é usado tem o nome de tabelinha. O que é isso? A mulher, geralmente, ela vai saber se ela tem um ciclo mais regular, um ciclo menstrual mais regular, ela vai saber ali que tem em torno de 28 dias, ela vai saber mais ou menos os dias que ela vai estar ovulando, que é o período fértil da mulher. Então, ela vai usar isso para quê? Para que ela não possa ter relação sexual, mas que ela não engravide. Esse caso aqui pode ser usado por pessoas que são casadas com membros fiéis, que no caso, não tenham doenças, tudo mais, eles usam isso para poder fazer. Já mulheres que têm ciclos irregulares, fica mais complicado fazer, tá? Por que fica mais complicado fazer?
porque como o ciclo é irregular, você não vai saber o dia certo que você está ovulando, tá? E essa tabelinha, ela não protege contra infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, tá? Quando eu falar IST, lembre que é infecção, tá? Nós já vimos que a ovulação ela vai ocorrer ali em torno do 14º dia, né, do início da menstruação. Fato importante saber é que a provável da ovulação quando é a chance maior de gravidez. Então a gente tem que ver que no caso, o ovócito, no entanto, pode ficar por até cerca de 2 dias após a ovulação em condições de ser fecundado. Por outro lado, o espermatozoide pode permanecer viável dentro do sistema genital feminino por 3 dias. Assim, o período fértil da mulher é mais amplo do que apenas a ovulação. Então pense nisso. Eu vou ter ali 14 dias, eu tenho que colocar no mínimo 5 dias antes e 5 dias depois, tá? Mais ou menos por aí. Tem gente que fala 3 dias, 4 dias antes, 3, 4 dias antes, né? Segundo o Manual Técnico de Assistência em Planejamento Familiar do Ministério da Saúde, né, o período fértil deve ser considerado subtraindo 18 dias do ciclo menstrual mais curto e subtraindo-se 11 dias do ciclo mais longo. Então, no caso, esse é o manual que o Ministério da Saúde dá para a tabelinha, tá? Vamos supor que uma mulher verificou seu ciclo menstrual mais curto foi de 27 dias e seu ciclo mais longo 29 dias. O cálculo do período fértil, então, deve ser feito assim de forte. Subtrai 18 dias do tempo de ciclo mais curto, no exemplo vai dar 9, e subtrai 11 do mais longo, que vai dar 18. Então, o período de fertilidade da mulher vai ser entre o 9º e o 18º dia, tá bom? Os dias restantes serão os dias não férteis, portanto, o objetivo é evitar uma gravidez. Uma mulher deve abster-se e manter relações sexuais com um homem sem outro tipo de proteção, do nome, tal, né? A chance de falha desse método é maior quanto mais irregular for o ciclo menstrual, como já expliquei. A camisinha masculina. A camisinha masculina ela é feita de um material de látex e atua como uma luva, né? Revestindo o pênis e retendo o sêmen no seu interior. Ela deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração, sendo importante deixar uma pequena folga sem ar na ponta, né? Porque pode ser que estoure essa ponta, tá? Tá ficando mais escuro? Acho que vocês estão me vendo ainda, né? Ficando escuro porque lá fora tá ficando escuro, eu uso luz natural, então fica complicado, tá? Mas eu creio que vocês ainda conseguem me ver. Então, na camisinha masculina não pode ficar dentro, tá? Senão ela pode estourar. Além do uso, o método é muito eficaz e se bem utilizado. Além do uso como contraceptivo, é recomendado em todas as relações sexuais a fim de reduzir os riscos de contágio por ISTs. Então, no caso, olha só, o ISTs, né, a camisinha protege praticamente 100%, tá? Nada é 100% na vida, por isso que eu falar. Para serem comercializadas, as camisinhas devem passar por teste de resistência e serem aprovadas por órgãos normativos. Uma vez utilizadas, devem ser descartadas, nunca reaproveitadas. O material de que são feitos é o látex. Pode causar alergia. Várias pessoas têm alergia ao látex, certo? E tem algumas camisinhas que são feitas com silicone. Então, se tem alergia ao látex, usa a camisinha de silicone, tá? E aqui nós temos aqui um esqueminha mostrando, no caso, como deve ser colocado para os meninos e para as meninas também saberem, tá bom? Certo? Você coloca sempre segurando a ponta para que não tenha ar dentro da ponta, que é o local onde vai ficar o espermatozoide, tá? E você desenrola pelo pênis, tá? Para que fique totalmente revestido até a base. Então os espermatozoides que estão aqui embaixo, tá bom? Eles vão subir, vão vir para cá, mas quando eles vão sair, eles vão ficar armazenados na ponta. Não quer dizer que não vai sair, mas vai ficar armazenado na camisinha que serve como um recipiente para não chegar à mulher, né? É 100% efetivo contra a gravidez? Não, porque nada é. Porque pode ocorrer um furo, pode estourar, mas é muito eficiente, tá bom? Então aqui, ó, o que é bem importante, todas as formas
Voltamos. A camisinha feminina, né? Perdão, todas as formas, eu acho que está falando isso. Todas as formas de relação sexual estão sujeitas à transmissão de infecções, sendo essencial a utilização de preservativos. Camisinha feminina. A camisinha feminina, conhecida como camisinha feminina, é chamada de feminidon. Feminidon. Traz os mesmos benefícios que a camisinha masculina, ou seja, ela também retém o sêmen, protege contra o TST e impede o contato entre as secreções dos parceiros. Ela é feita de polipropileno, menos alergênico que o látex das camisinhas masculinas, porque ela é maior e ela não vai sofrer tanto atrito, tá bom? Quanto, no caso, a de látex, tá? Então vamos olhar aqui o esqueminha. Essa daqui, ó, é a camisinha feminina, tá bom? E esse é o esquema de como colocar na mulher. A mulher ela vai ter que pegar, forma-se um 8, pegando essa parte mais curta aqui, forma-se um 8 e coloca lá dentro da vagina para proteger, tá bom? Então no caso você pode ver aqui, ó, que é colocado, cadê a caneta? Não dá pra ver não. Que é colocado, introduzido lá dentro da vagina. Tá aqui, ó. E ela fica lá dentro. Então quando tem a relação sexual, não tem como ter contato de secreções de um dos dois, então evita ISTs e também vai evitar a gravidez, tá bom? Nós temos outro que é o espermicida. Os espermicidas são substâncias que matam os espermatozoides ainda na vagina. Sua eficácia dura aproximadamente 1 hora após a aplicação. Devem ser utilizados sempre em associação com outros métodos, pois o índice de falhas é muito elevado. Espermicida é muito elevado as falhas. Esse método não protege contra IST, tá bom? Não protege. Vamos lá para a próxima. Esse aqui é um diafragma. Este bichinho aqui é um diafragma, tá, pessoal? Nós vamos mostrar a foto ali. O diafragma é uma meia esfera de látex que deve ser colocada no fundo da vagina, ao redor da abertura do útero, antes da relação sexual. Tem uma face côncava e nela, né, é recomendado que se coloque o espermicida. Essa face deve ficar voltada para cima, introduzindo na vagina antes da relação sexual. O diafragma só pode ser retirado entre 6 e 24 horas após a relação. É lavável e pode ser reutilizado e é feito especialmente para cada mulher. Tá? Não é você não comprar na farmácia um lá e coloca não, tá? Esse diafragma, ele... deixa eu ver aqui. O diafragma não oferece proteção contra IST, tá bom, pessoal? Não oferece. Então aqui é o esquema, ó. A mulher vai colocar na vagina, virada a parte côncava para baixo, aberta para cima, com espermicida na vagina, que vai evitar que o espermatozoide chegue, e se algum passar, ele vai estar com o espermicida que vai matar o esperma, tá? As pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais são pílulas que são comprimidos, né, que contêm hormônio feminino, estrogênio e progesterona, que agem interrompendo a ovulação, então para a ovulação, né, e devem ser ingeridos regularmente. Existem vários tipos de pílula e somente um médico pode determinar o melhor tipo de pílula de cada mulher, tá bom? Cada organismo reage de forma diferente, né? Alguns podem ter enjoo, aumento de peso, mudança de humor e pode até haver trombose, né? Quando criam-se trombos, geralmente nas pernas das mulheres. Além das pílulas, existem anticoncepcionais injetáveis, implantes subcutâneos e adesivos na pele, que devem ser sempre usados com orientação médica. Nem as pílulas, nem os anticoncepcionais injetáveis oferecem proteções contra ISTs, tá bom? É só contra a gravidez.
Dispositivo intrauterino conhecido como DIU. O DIU é este bichinho que é colocado dentro do útero da mulher, ficando dentro do útero da mulher. Ele evita que o óvulo se aloje na parede, né, do útero, e assim ele não vai, no caso, conseguir um local, e ele não vai se estabilizar, ele não vai conseguir sobreviver ali, tá bom? O zigoto ele não consegue se fixar na parede do útero, né? Aí nós temos, no caso, o DIU também, pessoal, ó. O DIU ele não oferece proteção contra IST, tá? Só um minutinho que tem alguém me ligando aqui faz meia hora. Alô? Não dá para escutar não. Desculpe, viu, pessoal? É assim mesmo, em casa, complicada a situação. Então vamos lá, olha só. A laqueadura, tá, tubária, é feita por meio de cirurgia, havendo necessidade de internação hospitalar. Geralmente é feito quando a mulher dá o parto, tem o parto, né? Geralmente a cesárea, porque já aproveita que ela já abriu e já faz o procedimento, que é nada mais, nada menos do que fechar a tubo uterino. Então, no caso do espermatozoide, ele não vai conseguir chegar ao óvulo, tá bom? E isso faz com que, no caso, a mulher não consiga engravidar mais, né? É uma cirurgia realizada apenas com mulheres com mais de 25 anos ou 2 filhos vivos, por ser um método considerado praticamente irreversível, né? Em alguns casos já aconteceram casos de pessoas conhecidas fizeram a laqueadura e tiveram filhos, né? Porque tem um prazo para ficar lá, não sei o que e tal, e esse método é praticamente irreversível, né? Não, tem alguns casos que não fica bem feito, que consegue passar, alguma coisa do tipo, e tem a gravidez. Mas geralmente não tem, faz laqueadura, acabou, a mulher não vai ter mais filho, não pode ter mais filho nunca mais, tá? Porque não tem como refazer, tá bom? O procedimento não oferece também contra IST, tá bom? Só os métodos que oferecem proteção contra IST são aqueles que não há contato entre nenhuma secreção, nem da mulher nem do homem, tá bom? Vamos para a próxima. Existe um procedimento chamado, a mulher é esterectomia não, desculpa, laqueadura. No homem é vasectomia. A vasectomia é uma intervenção feita no sistema genital masculino, tá? No do homem, né? Bem mais simples que a laqueadura, porque no caso só não tem, aqui tem no caso o ducto deferente. O ducto deferente é o que leva o esperma, tal, até passa pelas glândulas, tal, e sai pelo o ducto. Fugiu o nome da cabeça agora, mas por esse ducto aqui, tá? Eu esqueci o nome, desculpa. Que no caso vai ser feito um pequeno corte, tá? Que vai interromper a passagem. De esperma, né? O espermatozoide vai ficar aqui, ele não consegue passar e não sai. No caso da vasectomia, né? Também só pode ser feito com um homem com mais de 25 anos ou 2 filhos vivos, tá bom? Esse procedimento não oferece proteção contra IST. O termo vasectomia, né? Eram designados vasos diferentes. Então, no caso, vasostomia. Vasos, cortei o vaso que passa, tá bom? Antes era chamado de vasos deferentes e não ductos diferentes, tá bom? E no caso, esse caso aqui, né? Em certos casos, a vasectomia pode ser revertida por meio de cirurgia, tá? O homem tem lá, em alguns casos eles conseguem religar o duto. Tá, vamos ver aqui o próximo. Pronto, então no caso, nós vamos ficar para a próxima aula, para nós falarmos, tá bom?
sobre, já está meia hora de aula, para nós falarmos sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, pessoal, digo para você, muito obrigado por ter assistido aí. A atividade vai estar lá no grupo, vai estar também nos grupos do Google Sala de Aula. Por favor, peço que vocês compartilhem, dê o like, tá bom? Nos ajude divulgando nosso canal lá, tá? Também tem lá no Instagram, eduj_88, que é o meu minha conta lá no Instagram, que lá eu vou postar algumas coisas sobre inteligência, como aprendizagem e algumas outras coisas, tá? Então, pessoal, por hoje é só isso aí. Valeu, obrigado e até mais.